spirit to spirit, let the living water. Father to Son, Spirit to Spirit, I will stay here for a while. If that spirit that you cry Abba during comes, Father to Son, let that spirit cry out, Spirit to Spirit, let the living water. Yes, yes, it's just you and him. Father to Son, Spirit to Spirit, let the living water flow. Father to Son, Spirit to Spirit, let the living, yeah. Father to Son, Spirit to Spirit, let the living, la 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 la. La 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 la. La 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 la. Living water from your throne to my belly. Living waters. From your throne to my belly, living water. From your throne to my belly, living water. As the man prophesied, he just lift up your voice and just worship him in spirit and in truth. Ei, sejam bem-vindos aqui na live de hoje. Hiya. Bem-vindos aqui na live de hoje. Uau, maravilha. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Na live de hoje vamos falar sobre parábola dos talentos. Elisângela, seja bem-vinda aqui. Como é que está o áudio, por favor? Consegue me informar como é que está o áudio? Tem eco? Tem alguma coisa que está a interromper? Uau! Job, seja bem-vindo. Na parábola um pouco mais delicada da Bíblia. Essa parábola um pouco mais delicada da Bíblia. Parábola do talento. E você sabe, no decorrer desses todos os dias, nós estamos a falar sobre a parábola de Jesus Cristo e estamos a partilhar dicas poderosas sobre isso. Estamos a partilhar dicas poderosas sobre o talento, a parábola dos talentos. Parábola dos talentos. Eu quero que me informem se está tudo bem, se tem algum eco, se não, se conseguem me ouvir. Conseguem me ouvir?
E agora? Conseguem me ouvir? E agora? Isso, isso. Ainda bem. Conseguem me ouvir? Edvaldo, seja bem-vindo. Essa aqui é minha segunda live, terceira live, na verdade, onde eu estou a partilhar eh, algumas reflexões sobre os talentos de Jesus Cristo. Tem eco ou não? Está tudo bem? Live. Nós temos que começar sempre por fazer alguma coisa. Graça do Altíssimo, seja bem-vindo nessa live sobre os talentos. Olha, falamos da, do, da parábola sobre o trigo e o joio. Falamos da parábola sobre o grão de mostarda. Hoje vamos desvendar um pouco a parábola do talento. Como é que está o áudio? Consegue me dizer aqui como é que está o áudio? Aqui. Olha, nós estamos em duas plataformas hoje, só em duas plataformas. Isso está a passar aqui no TikTok, está a passar também aqui no YouTube. Então, em uma das plataformas, está tudo bem. O mais agradável é que as minhas lives não ficam gravadas. Elas não ficam gravadas. Não ficam gravadas por quê? Porque é, tem eco ou está tudo bem? Eu quero saber se tem eco ou se está tudo bem aqui com a live. Conseguem me ouvir normalmente, né? Ok. Então, parábola dos talentos. Parábola dos talentos. Uma das parábolas de Jesus Cristo. E eu acho que é muito poderoso. Muitos não desenvolvem porque não desvendam esses segredos. Esses segredos que Jesus Cristo passa realmente nas suas parábolas. Exemplo, essa parábola é muito forte que nós vamos fazer lá hoje sobre os talentos. Como dizem, a parábola nós podemos encontrar essa parábola no livro de Mateus. Mateus escreve sobre essa parábola. Também no livro de Lucas. Mateus 25, 14 até 30. 25, capítulo 25, versículo 14 até 30. E no livro de Lucas está no capítulo 19, versículo 12 até 27, a parábola dos talentos. Eu não gravo essas parábolas, por quê? Porque as únicas pessoas que vão ver isso repetidamente, né, e várias vezes são os meus alunos. São os meus alunos e vão poder ter a oportunidade de rever essas parábolas. É por isso que os segredos que eu vou passar aqui, melhor você ver aqui, porque você já não vai encontrar em nenhum outro lugar, somente aqui. Então, parábola dos talentos. Vamos ler o que diz. Versículo 15, 25 do Mateus, livro de Mateus, 25. Convida para você ser. Oh, olha, eu estou aqui a fazer a live e a minha live é um pouco fechada realmente nisso. Quando eu falei sobre a parábola do grão de mostarda, nós relacionamos essa parábola com a fé. E nós alertamos as pessoas sobre o poder que essa parábola reta. E por que as parábolas de Jesus Cristo elas estão interligadas? As parábolas de Jesus Cristo são interligadas para serem usados em você, para você usar aqui na Terra, entende? Parábolas de Jesus Cristo servem para você usar na Terra. Não é para usar no céu, não é para usar na eternidade, mas é para você usar aqui na Terra. Por quê? Porque elas demonstram
como é o reino, entende? Elas demonstram como é o reino. Elas, as parábolas, elas fazem uma junção mostrando que o reino está muito próximo de você. E que o reino quer usar a tua potencialidades para fazer grandes coisas. Entende isso? O reino, ela diz, olha, o reino é semelhante a um homem. O reino é semelhante a um dono. O reino é semelhante a um senhor. E por que que ele faz essa combinação do reino com o dono, combinação do reino com o senhor? Ela faz essa combinação para demonstrar às pessoas o que realmente elas são e como elas podem fazer para terem os resultados que elas desejam. Por isso que ela faz essa combinação. Se você der conta, se você começar a parábola de Jesus, por exemplo, vamos no Mateus 25, né? 25 é 14, 25, 14. Livro de Mateus 25, 14. Vamos lá. Capítulo 25. Mateus, capítulo 25, versículo 14. Isso aqui, para nós vermos. E vocês vão ver o que é que ele diz. Seja bem-vindo, profeta Alcides. O que é que ele diz? Parábola dos talentos. Eu vou abrir aqui algumas senhas que serão muito importantes para você, para os teus resultados, para você se tornar extraordinário naquilo que você carrega. É por isso que chama Parábola dos talentos. Obrigado. Amém. Amém, profeta Alcides. Seja bem-vindo nessa live e vamos partilhar. Chamam mais pessoas e eu sei que tem algumas pessoas que inspiram-me a começar as lives e uma dessas pessoas é essa pessoa incansável. O profeta Alcides é incansável em lives, né? Nesse momento essa live está passando no YouTube, passar no Instagram e também está a passar no TikTok. Está a passar em 3 plataformas ao mesmo tempo. Eu normalmente ensino as pessoas como realmente elas podem entregar o que elas carregam para muita gente. É possível entregar para muita gente estando em um só lugar. É possível você entregar para 1 milhão de pessoas, você estando só em um lugar. Como é que você tem que fazer? Usando plataformas certas, usando os mecanismos certos. Deus deu talento aos homens e desenvolveram todas essas plataformas para você usar, para você se tornar extraordinário. O que não usa eles, o que você ainda não sabe, você não consegue aplicar. Porque se você soubesse, você aplicaria. Você só não aplica porque você não sabe. Como é que eu posso saber em uma indústria que eu estou nos olhos? Se você deseja alcançar um patamar, se aquele propósito subiu no teu coração, o que você pode fazer é pesquisar ou encontrar pessoas que estão no nível que você quer chegar. Encontre pessoas que estão no nível que você quer chegar. Quando você encontrar essas pessoas que estão no nível que você quer chegar, o que você tem que fazer é o quê? É verificar como eles fazem para estarem aonde estão. Claro que aquilo não vai ser de noite para o dia, pum, e você alcançar. Não vai ser assim. O que vai acontecer é que no nível que você está, você vai crescendo. Enquanto você vai fazendo, você vai crescendo, você vai crescendo, você vai crescendo, você vai crescendo, até chegar no nível dele. Se você ser muito atento e muito poderoso, você pode ultrapassar essas pessoas. Entende isso? Isso é muito importante. E quando você encontrar essas pessoas, vê as ferramentas que eles usam. As pessoas me perguntam, Luso, por que você saiu de Angola assim? Se você aqui estava bem.
Você tem uma boa vida em Angola. Como é que você foi? Por que é que você foi em Portugal? O que é que você foi lá fazer? Eu, quando viajei para Portugal, eu vi apenas para turismo e lançar um livro e voltar. Mas quando eu cheguei, porque já vi várias vezes, mas em termos de formação, quando eu cheguei, eu vi algo muito diferente em Portugal. O que é que eu vi? Eu vi as facilidades de usar as ferramentas que são difíceis para mim em Angola. Eu queria estar com a internet 24 sobre 24 e Angola não permitia que eu estivesse assim. Eu queria usar várias ferramentas ao mesmo tempo, mas em Angola não permitia que eu usasse essas ferramentas ao mesmo tempo. E o que é que eu fazia isso? Isso bloqueava a minha capacidade de expandir a minha mensagem. Entende isso que eu vou te dizer agora? A tua mensagem não alcança patamar de expansão que você só não está a usar as ferramentas certas. Se a mensagem está ali, o que você tem que fazer é usar as ferramentas certas. É só isso. É só isso. Usar as ferramentas certas. Vocês querem que eu faça assim a live ou entro mais em mais pormenores, entro em item um pouco mais profundo? O que é que vocês preferem? Como é que vocês preferem que seja a live? Como é que vocês preferem que seja a live? Como é que vocês preferem que seja a live? Que seja deste nível ou de outra forma? Como é que vocês preferem que seja a live? Isso. Como é que vocês preferem que seja a live? Eu quero ver aqui o vosso feedback. Vocês querem que a live seja assim, passo apenas assim estes conhecimentos, ou vocês falam apenas sobre a parábola ou vão mais profundo? É isso que eu quero saber. Como é que vocês querem que seja a live? Porque nós podemos continuar com essa reflexão, né? Essa reflexão extraordinária e podemos ir mais ao fundo ainda, né? Então, conforme nós estávamos a falar, vamos lá. É, vamos lá. A parábola dos talentos. Podem abrir a Bíblia no livro de Mateus 25. Ele diz assim: a parábola dos talentos. Tem 40 parábolas, né? Nós vamos pegar alguns mais importantes, assim como essa parábola dos talentos, e tem outras parábolas muito mais fortes do que os talentos também, que vamos ter a oportunidade de refleti-lo aqui. Qualquer pergunta, pode fazer a pergunta e eu vou responder as perguntas. Então, a parábola do talento. Será, pois, será como um homem que ouve. Será como um homem. Vê que ele diz assim que o que você carrega, ela vai se manifestar, mas não agora nesse momento que você está a descobrir, mas em um percurso temporal. Em um percurso temporal. Eu divido sempre as coisas quando eu estou a falar em três níveis. Eu divido sempre em três níveis, né? Assim como Deus dividiu Pai, Filho e Espírito Santo, eu quebro sempre as falas nesses três níveis. Por quê? Porque eu acho que é mais fácil a compreensão quando você quebra a tua fala em três níveis. Pai, Filho e Espírito Santo. Exemplo, essa a parábola dos talentos. Eu
quebrei em três níveis. Primeiro, o que é que ele fala? De quem ele fala? Ele diz que, será? Será? Quem será? Será como? Será como? Como? Como um homem. Ok, um homem é um servo. Ok, esse mestre lida com quem? Lida com os seus servos. Todo mestre lida com os servos. Entende? Todo mestre lida com um servo. A tua alma, a tua alma, ela está na dimensão de um servo. O teu espírito está na dimensão do mestre e o teu corpo está na dimensão dos frutos. Escreve isso, isso é muito importante. Vê, o teu espírito está na dimensão do mestre e a sua alma está na dimensão do servo e o teu corpo está na dimensão do fruto. Por que eu falo isso? Todo download começa no nível espiritual. Se você está conectado com Deus, você tem intimidade com Deus, você tem intimidade com uma entidade extraordinária, você tem intimidade com mentes brilhantes, você vai fazendo download a um nível espiritual. E esse download a um nível espiritual, ela vai trabalhar a sua alma. Porque os nossos hábitos, elas estão confinadas nas nossas almas, entende? Os hábitos, elas estão na alma, que influenciam o coração. Já ouviste que, né? A boca só fala o que está cheio o quê? O coração. A boca só fala o que está cheio o coração. Então, o que, é que vai acontecer? É que o espírito vai influenciar o teu cérebro. Quando influenciar o cérebro vai se comportar de uma certa maneira, vai criar um hábito de se mover dessa certa maneira. E aquele hábito de se mover vai criar os frutos. Os frutos são elementos do corpo, mas elas são materializadas na alma, no coração, e elas são recebidas no nível espiritual. Então, quando eu estou a configurar uma fala, configuro sempre em três. Primeiro nível, vou falar agora o mestre e o servo. Vamos falar. Depois vamos falar do segundo nível. Depois do terceiro nível. Olha, o segundo nível vai ser muito, muito extraordinário. Fica aqui na live, vamos partilhar. Está fazendo sentido para você? Eu disse que ia passar aqui segredo extraordinário. Está fazendo sentido para você? Se está fazendo sentido, vamos partilhar para mais pessoas. Então, o homem, ela antes de partir para uma viagem, ele chama os seus servos. Ele chama os seus servos. Se você sabe a história de Jesus, antes de Jesus ir embora, ele tinha que deixar uma mensagem. Consumou-se o extraordinário na terra, ele fez o equilíbrio espiritual na terra, ele resgatou os que estavam presos e ele disse, não, eu tenho que ter uma reunião com meus servos. Então, o que ele fez? Ele chamou todos os servos dele, chamou os discípulos, começou a ter reunião com eles, a lhes alertar. Parábola do talento. É como um homem antes de partir em viagem, ele estava perto das pessoas. E como você pode usar essa parábola dos talentos para você multiplicar? Eu vou explicar mais a fundo como você pode usar para multiplicar. E como é que ele fez? Ele, quando reuniu os seus servos, e ele chamou os seus servos e fez uma distribuição da parte da sua riqueza. E ele entende isso. A religiosidade não fala isso. A religião, ela tem um padrão de escravidade dentro. Mas a comunhão com Cristo não faz isso. A comunhão de Cristo, ele mostra-te realmente a evidência de Cristo. Como você pode usar as suas habilidades para multiplicar o seu talento? O teu sendo multiplicado para você dar um resultado extraordinário para muita gente. A espiritualidade demonstra isso.
E o servo, quando o mestre, quando reuniu os seus servos, ele começou a distribuir os talentos. Entende? Ele distribuiu os talentos de acordo com a capacidade de cada um. A pergunta pode ser assim, dos olhos. Então, o que é que deu a cada um a um, né? E distribuiu desta forma. Vamos ler, diz assim. Ou chamou os ou chamou os seus servos. Entende? A tua evidência no mundo é um chamado. Você não está no mundo só por vir. Você foste chamado para estar no mundo. E quando foste chamado para estar no mundo, foi por um fim. Ninguém está no mundo em vão. Está só no mundo por viver. Não. Houve um chamamento para você estar no mundo. Da junção do teu pai e da tua mãe. Houve um chamamento para você permanecer no mundo. A partir da junção do teu pai e da tua mãe. Já ouviste falar? Houve luta com outras pessoas para poderem sair. Para poderem sair aonde você saiu. Para virem no mundo. Mas você, como foi chamado para estar, você se manifestou muito mais rápido. É por isso que você está aqui. Assim como o mestre, ele chamou os seus servos. Você também tem um chamado. E o teu chamado deve ser evidenciado no mundo. Você tem talento. Você ouve, você fala, você impacta. Você não multiplica. Por quê? Porque você está a andar fora do seu chamamento. E o chamamento? O chamamento é um ritual de manifestação das coisas. Entende? O chamamento é um ritual de manifestação das coisas. Você só vai entender isso quando você atingir níveis extraordinários espirituais. O chamamento é um ritual de manifestação das coisas. Simplesmente isso. É isso aí. E é muito forte isso. É muito forte. A um é dado 5 talentos. A outro, 2 talentos. E ao terceiro, 1 talento. Deus é justo. Como é que vai dar a um 5 e ao outro 2 e o outro 1? Por quê? Porque a escala é definida de acordo à urgência da pessoa. Entende? A urgência da pessoa. Se você é muito débil já de antemão em tomar as ações, a atitude de ir para frente é muito lento. Automaticamente você não tem direito a 5 talentos. Porque você multiplica pouco, porque você arranca pouco. É por isso que você viu que o primeiro deu 5 talentos. Os 2 primeiros servos investiram o que receberam. O investimento é um risco, mas ele dobra. Escreva assim, o investimento é um risco, mas ele dobra. Quando é que ele dobra? No futuro. O investimento é um risco. Muitos de vocês não têm resultado porque vocês têm talento, mas vocês não investem no vosso talento. Vocês têm talento, mas vocês não investem no vosso talento. Não têm a capacidade de tomar o talento e investi-lo. Os olhos não têm capacidade. Isso é mentira. Se Deus deu talentos, é porque você tem uma capacidade. Mas eu posso aumentar a capacidade do Zolo. Eu posso aumentar a capacidade. Claro, você pode aumentar a sua capacidade. Porque você, no live sobre a parábola dos talentos, que nós falamos outras palavras, do joio e de mostarda, nós falamos que você é o reino. Quer dizer que você que define como você vai multiplicar o seu talento.
Jesus Cristo usou uma técnica de multiplicação de talento. Como? Vê, se você recrutar pessoas certas para te fazerem uma coisa, você está a fazer o quê? A multiplicar o seu talento. Toma isso em conta. Se você tem uma mensagem e você quer multiplicar o ênfase, o impacto daquele talento, é você recrutar pessoas que aumentam o seu talento. Ok? Porque, vê só, os dois primeiros servos investiram o que receberam. Ele fala assim: a um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1 talento. Cada um segundo a sua própria capacidade. E então, esse homem partiu, Jesus partiu, foi embora. E quando que recebera 5 talentos, saiu imediatamente. Entende? Imediatamente. O livro do Napoleão Hill, Pense e Fique Rico, acho que está aí atrás. Ele diz assim: os grandes líderes, eles tomam decisões rapidamente. A tua urgência de fazer as coisas vai definir o nível de talento você será enquadrado. Se você toma decisões rapidamente, quando você recebe, existem 3 níveis que você tem que, tem que pensar sempre. Primeiro nível é o que você tem em mão. Segundo nível é o tempo disponível. E o quarto nível é a aceleração disponível. Entende? Primeiro é o que você tem em mão, o recurso. Segundo é o tempo que é definido. E o terceiro é a velocidade que você vai aplicar no tempo disponível. Considere sempre esses 3 itens para você poder realmente avançar com uma unidade. Então, esse servo, ele quando recebeu 5 talentos, ele imediatamente, ele foi investido. Imediatamente ele entrou em ação. Imediatamente ele começou a fazer acontecer. Imediatamente, sem esperar. Esse primeiro servo que recebeu 5 talentos. O que é que vocês fazem quando recebem talento? Quantos de vocês param para pensar? Não assumem o risco. Eu estava a conversar com um dos meus investidores. Diz assim, e enquanto vamos a conversar, falamos algo sobre tomada de risco. Nós falamos o seguinte, sabe? Muitos não alcançam um patamar muito alto, porque eles têm medo de tomar alguns riscos, de assumir alguns riscos. Esse elemento que recebeu 5 talentos, se fosse um de nós, ia passar 2 meses, 5 meses parado, pensando realmente o que ele pode realmente fazer com os talentos. Como é que ele pensar? Como é que pode realmente pensar nos talentos? Mas será que ele pode fazer isso? Não, vou ainda refletir sobre o plano. Não, eu preciso ter um plano para avançar. Eu preciso ter um plano para avançar. Posso colocar aqui? Pera. Eu preciso ter um plano para avançar. Eu preciso ter pessoas para avançar. A Bíblia diz que esse que recebeu, sim, que recebeu mais talento. A Bíblia diz imediatamente. Imediatamente. Ele saiu e quando recebeu, imediatamente. A rapidez que você tem para investir
e a quantidade de investimento define a velocidade de você receber. Entende? A rapidez que você tem para investir e a quantidade de risco e de investimento que você assume, ela define o nível de retorno. E exemplo que nós temos no mundo, Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, lei dos talentos. Imediatamente, invista na sua família, imediatamente. Invista na sua empresa, imediatamente. Invista no talento que Deus te deu para você abençoar mais pessoas, para você falar sobre a palavra de Deus, para você levar a outros sobre o conhecimento. É pegar o problema que você passou e distribuir para muita gente. Imediatamente. Imediatamente. E como é que você pode realmente aumentar a tua capacidade? Como é que eu posso aumentar a minha capacidade dos olhos? Recrutando servos. Recrutando servos. Recrutando pessoas para trabalhar para ti. Porque, vejamos, quando ele saiu imediatamente a negociar com eles, ele saiu imediatamente para ir negociar. Eu falei assim, obrigado, Silva. Muito obrigado pelos presentes aí que estão lá. Muito obrigado. Ele saiu imediatamente a negociar. Eu falo sempre assim, na minha esposa, quando estamos a conversar, eu falo assim, sabe, se há uma capacidade que nós temos de desenvolver nos nossos filhos rapidamente, primeiro, tá de comunicação, e vocês sabem que eu primo muito aqui o desenvolvimento da capacidade de comunicação. Eu primo muito, eu falo muito sobre isso. Eu quase faço lives a falar sobre isso. E eu falo, ei, não se esqueçam disso. Não se esqueçam disso. Vocês precisam desenvolver a comunicação. Vocês precisam desenvolver a comunicação. Por que eu falo sobre isso? Porque eu acho que a comunicação é um item, é uma habilidade importante que pode te colocar no meio dos grandes. A comunicação. A comunicação é uma capacidade importante e poderosa e vai te colocar no meio dos grandes. E a pessoa que domina a comunicação e sabe de algumas técnicas de negociação, assim como a persuasão, assim como incluindo a palavra, dizer que onde eu ganho, o outro quer ganhar, essa pessoa tem sempre sucesso. Essa pessoa tem sempre sucesso. A capacidade de negociar. Esse primeiro cérebro, ele sabia negociar. Eu ensino os meus alunos do DMI sobre a negociação. Ensino como se comunicar. Eu ensino como desbloquear aquela crença de não vender. Eu ensino eles. Eu disse, ei, vocês têm que desenvolver essa habilidade. Vocês têm que saber negociar. Esse servo que recebeu 5 talentos, ele saiu e foi negociar. Ele saiu imediatamente e foi negociar. Não desperte recursos sem antes desenvolver habilidade necessária para aquilo. Escreva isso é importante. Preste atenção. Não desperte capacidade sem desenvolver habilidade necessária para aquilo. Capacidade
É a última coisa que se desperta no homem. A habilidade é o primeiro item que o homem tem que desenvolver por si. Porque o desenvolvimento da habilidade é opcional. Depende muito da disponibilidade do próprio homem. Isso não é de Deus. Isso depende da tua, da tua disponibilidade. Onde é que nós podemos encontrar esse isso? Realmente, o Moisés, ele não tinha aquela habilidade de gerir muita gente. Mas já o sogro de Moisés, ele tinha aquela habilidade. Porque ele aprendeu aquela habilidade. Então, o que aconteceu? Ele apareceu no Moisés e deu esse conselho a Moisés. Moisés, esse povo está aqui há muito tempo, eu espero. Não, eu espero que você fale alguma coisa. Disse, eu também estou à espera, como é que eu vou fazer? Tem muita gente. Eu disse, então você deve delegar. Ali apareceu estratégia de delegação. Delegar a outras pessoas o que você não consegue fazer. Delegar a outras pessoas o que você acha que elas conseguem fazer. A delegação é uma habilidade de liderança. Eu ia falando na Bíblia já há bastante tempo. Saber delegar é demonstrar um acto de grande líder. Saber delegar é demonstrar um acto de grande líder. Os grandes líderes, eles sabem delegar. Os grandes líderes, eles sabem delegar. Os grandes líderes, eles sabem delegar. Precisas desenvolver a habilidade de delegação. Porque aqui, quando esse homem volta, imediatamente, aquele que recebera 5 talentos saiu imediatamente à rapidez de investimento a negociar com eles os seus talentos. Vê, você tem que negociar. Negociar o que você pode. Negociar o que você pode. A negociação é um item importante que você pode aglutinar. E eles, do mesmo modo, o que recebera, o que recebera 2 ganhou outros 2. Do mesmo modo, o que recebeu 2 talentos recebeu 2. Diz assim, o talento negociado, ela dobra. Todo talento que é negociado, ela dobra. O talento que não é negociado, ela não dobra. Não dobra. Não dobra. Vê que os dois primeiros elementos tiveram uma atitude. Eles investiram o que receberam. Dobraram a quantia que lhes foi confiada. Deus te trouxe no mundo, te escolheu e Ele te deu algumas capacidades. O que você tem que fazer com essa capacidade? É negociar e dobrar a quantia que Deus te confiou nesta tua habilidade. Porque muitos precisam de você, muitos precisam que você faça alguma coisa. A arte de falar, a arte de vender, a arte de ensinar outras pessoas para saírem onde estavam. Em contrapartida, o terceiro servo, movido pelo medo e pela perda. Vê, duas coisas paralisam. E a Bíblia aqui diz, a Bíblia é claro aqui, duas coisas que te paralisam. O medo e a perda. Quando você tem medo, você atrai perda. O que o medo faz na tua vida é atrair uma perda. Você perde. Porque você tem medo. Você tem medo de ir para frente, de abrir um negócio. Você tem medo de abrir uma câmera, de fazer uma live. Você tem medo de falar sobre realmente o que você passou na vida.
Você tem medo de demonstrar às pessoas que elas podem ser melhor do que elas são. O medo paralisa você, para você não ir à frente. Mas diz assim, você não pode fazer isso. Você não foi chamado para fazer isso. Isso é medo. Pessoal, no mesmo bolo, receberam dois, ganhou de outros dois. Mas, receber saindo, abriu uma cova. O que recebeu dois. Ele, quando saiu, abriu uma cova. Quer dizer que estava a matar o seu talento. Abriu uma cova, escondeu o dinheiro do seu senhor. Ele abriu uma cova. Ele tinha medo. O medo mata os teus sonhos, mata a tua habilidade, mata as tuas atitudes. Você não consegue fazer nada quando você é um ser medroso. Quando você é um ser medroso, medo atrai a perda. O medo atrai a perda. Se você tem medo de alguma coisa, você atrai a perda. E para você não atrair a perda, você tem que se mover urgentemente. É o movimento urgente que cria as coisas. Entende? O movimento urgente cria coisas. O teu talento é que está dentro de ti. Por quê? Porque você é o reino, você é o Senhor, você é o servo e você também é o resultado. Entende? Você é um resultado. A vida que você vive hoje é seu resultado. Você vê por fora um resultado. Você vai prestar conta. Por quê? Porque a recompensa é a forma que você vive a sua vida. A recompensa é a velocidade que você usa para vestir os talentos que você tem. Nos meus alunos, falo sempre, DMI, estão no curso DMI. Quem você entra no Instagram, no TikTok tem um link, clica naquele link, tem ofertas boas para você. No YouTube, tem um link aqui embaixo, no Linktree, clica lá, tem lá muitas ofertas para você. Tem aulas gratuitas e tudo. Presta atenção. A recompensa é o resultado da vida que você leva todos os dias, da velocidade que você dá. Aquele que recebe 5 talentos não pega sono. Ele pega, não para para pensar, ele urgentemente vai investir. A Bíblia diz assim, imediatamente. A Bíblia está a aconselhar você a ter urgência no investimento, urgência na negociação. Ele está a dizer, você tem que ter urgência na negociação. Entendeu isso? A Bíblia, ele aconselha urgência na negociação. É isso que você tem que ter. É isso que você tem que meter dentro de você, funcionar dentro de você. Urgência na negociação. Por quê? Porque esse que recebeu 5 tinha urgência de negociação. É por isso que ele dobrou. Ele assumiu o risco. Por quê? Porque foi negociar. É isso que você precisa. É isso que você precisa incutir dentro de você. E a recompensa? Serve o dobro. Servo bom e fiel. Um dia, quando Jesus Cristo voltar a dizer, servo bom e fiel. Usou o servo bom e fiel. E saiu, foi negociando o talento que eu me coloquei dentro dele. Saiu, multiplicou. Entenda. A responsabilidade que você deve ter
pelos dons que Deus te deu. Tem que ser a dobrar. Você deve dobrar a responsabilidade. Porque ele te chamou. O Jeremias está dizendo, está falando no Jeremias. Antes de você estar no ventre do teu pai, da tua mãe, eu te conheci. Antes de você sair, eu te chamei. E eu te nomeei. Entende isso? Quer dizer que ele já tem alguns chamamentos e alguns dons de Deus. É uma responsabilidade. E ele começar a fazer acontecer. Você não pode querer ficar parado com o que Deus já te deu. Capacidade de criar empresa. Vai criar empresa. Você só precisa de quê? De pessoas. Pessoas que podem te ajudar, você a acompanhar. Você tem que ter mentores. Que podem ter mentoria. Algumas pessoas que andam com você em direção a onde você está indo. Entende? Deus concede capacidade e habilidade que você deve desenvolver de acordo com a capacidade que você sente, de acordo com o propósito que você sente que foi chamado. Então você desenvolva aquela habilidade. Quando você desenvolve aquelas habilidades, suas capacidades vão ser despertadas. Eu estou andando com o Ford. O Ford, eu ando com ele, tem um motor muito grande. É a gasóleo. Esse Ford, ele anda mais do que todos os carros que eu já tive. Ele anda muito. Ele é o potente. Quando você liga o motor, você sente ela fazer aquele barulho. Yeah. Ele é muito potente. Uma vez eu estava a andar com ele numa autoestrada. Porque aqui as autoestradas são muito. Em Portugal, você anda mesmo 100 a hora, 200, 180 a hora, 200 a hora. É uma coisa que nós não temos em Angola. Andar 200 a hora, sem percalço no caminho, sem buracos, etc. E eu não tinha habilidade de andar 200 a hora com o carro. Eu chegava a 100, 150. Quando eu comecei a chegar 180, 200, eu comecei a sentir, parece que o medo começou a vir. Porque eu ainda não tinha desenvolvido a habilidade de manter o controle no nível de 200. O que eu tive que fazer? Começar a treinar. Toda vez que eu saísse, procurava uma autoestrada onde eu poderia andar com velocidade. E hoje em dia, eu ando com velocidade 200 horas. Okay. Habilidade e a capacidade de controle fez o quê? Se despertou. Eu disse, estou aqui. Você precisa desenvolver habilidade para despertar capacidade. E quando você desenvolve habilidade, você desperta a capacidade, você começa a crescer. Então significa o quê? Para você aumentar a sua capacidade, você pode utilizar duas vias. Primeira via, de você aumentar a sua capacidade que Deus te deu. Primeiro, é você desenvolver probabilidade para despertar a capacidade. Desenvolve habilidade ou desperta a capacidade. Segundo, é você comprar habilidade. Quando você compra habilidade, sua capacidade aumenta. O que você pode comprar habilidade? Como eu compro habilidade? Contratar pessoas que sabem fazer o que você precisa para ter o seu resultado extraordinário. Porque, na verdade, a capacidade é a manifestação de um resultado. Então, você compra habilidade. Ela aumenta a tua capacidade. É uma das vias que você pode usar. É uma das vias que você pode usar. Terceiro, é associar capacidade. O terceiro ponto é associar capacidade. Alguém que já tem habilidade, tem uma capacidade elevada, você associa-se ao nível de resultados com ele.
Como é que fazem? Exemplo, se você vê a Toyota e a Lexus, eles juntaram, formaram Toyota Lexus. Geo Venture. Chama-se Geo Venture em gestão. Geo Venture. Então você pode criar isso e você cria um império com alguém. Essa pessoa tem habilidades e tem capacidade. Vocês usam e criam um império. Terceiro item. Porque Deus vai te pedir conta naquilo que Ele te deu. Ele vai pedir contas naquilo que Ele te deu. Isso requer que sair imediatamente. Ela requer uma certa fé. Porque quem sai, ele tem fé naquilo que ele tem, que ele recebeu, é visível. E a fé em movimento demonstra a coragem da pessoa. Aquele servo que investiu imediatamente agiu com fé e coragem. Agiu com fé e coragem, por isso que ele saiu rapidamente. Porque ele tinha certeza de que aquilo que ele recebeu de Deus é coisa do alto. Isso vai fazer diferença na tua vida se você vê que o servo que guardou, ele agiu com medo. Nós temos dois tipos de ação: a ação com fé e a ação com medo. A ação com fé, ele visa sempre o dobro no futuro. E a ação com medo, ela visa o quê? Constância, manter a mesma coisa. Outro item importante que você deve ter: inatividade. Inatividade é uma cova. Se você abrir a cova, você é inativo. Entende isso? Que você está inativo. Se você compreender esses itens, vão mudar a sua realidade. Vai mudar os teus resultados. Entende? Nunca hesite perante a uma oportunidade. É para avançar. Saiba que você foi feito para multiplicar resultados e não para estar parado. Multiplique sempre os seus resultados. Você vai passar nos momentos de sombra, momentos sombrios, momentos de problema. Você vai passar, mas tenha sempre a ideia de multiplicar. Você manter fidelidade em pequenas coisas, em pequenas capacidades que você recebe, vai te tornar diferente. Isso é extraordinário. Isso vai fazer a diferença para a tua vida. Se você pegar essa lei dos talentos, examine quais são os teus talentos. Os talentos estão sempre ligados com o seu propósito. Examine eles. Confie sempre em Deus, aquele que te deu isso, aquele que te aperfeiçoou, fez mais lento. Desenvolva a negociação para multiplicar. Desenvolva a negociação para multiplicar. A comunicação, persuasão, para multiplicar o que você tem. Porque você é um reino. Entende? Você tem que agir sempre com confiança. Não permita inatividade no teu ser, em nenhum momento. É por isso que dizem que os ricos acordam cedo. Você tenta acordar sempre cedo. Vamos lá, conforme já falamos, essas lives não ficam gravadas. Eu não devo gravar essas lives. Se quiser assistir mais, se estás no TikTok, tem um item, um link na minha bio. Clica lá naquele link, entra no grupo secreto para poder rever realmente essas lives. Ok?
Desejo muito sucesso para você. Viva!